nosso tema de hoje é evolução, aprender sempre. Então, quando nós refletimos um pouco sobre a evolução e o aprendizado ao qual nós estamos destinados, observamos o mundo à nossa volta e podemos, quando abrimos para essa reflexão, sem julgamentos, sem limites, sem amarras, nós podemos perceber que existe uma energia maior. Não é possível que, de sã consciência, observando tudo que está à nossa volta, que se creia que tudo veio do nada e tudo irá para o nada. Mesmo os cientistas, eles hoje colocam que chegam num certo limite e daí para diante eles não conseguem explicar tanta harmonia, tanta perfeição na criação e em tudo que está à nossa volta. Então, só aí já se vê que há algo a mais. Cada um nomeie como achar melhor, uns chamam de Deus, cada religião, cada crença, cada país, cada modo de pensar, nomeia essa energia maior do seu modo, da sua forma. E assim é que nós podemos concluir que a vida não se finda nela própria aqui nessa existência e nem nesse mundo material. É possível se concluir isso quando se tem, talvez até uma certa boa vontade em refletir sem considerar nenhum tipo de obstáculo para essa reflexão. Então, se fomos criados simples e ignorantes, como é colocado para nós pelas explicações que a doutrina nos traz, mas criados com uma condição especial, que é a condição do livre-arbítrio, que nos permite escolher, determinar como serão as nossas, a nossa vida, como serão as nossas opções, como serão as nossas atitudes. Deus não determina que hajamos de X forma ou Y forma. Somos livres para escolher em nossa vida e é só observar, que cada um escolhe um caminho, cada um escolhe uma porta, cada um escolhe uma maneira. A única questão é que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E que todos partem do mesmo ponto, sem nenhum tipo de privilégio. Então aí cada um vai alcançando de acordo com a forma como se guiar. Assim como vemos na vida material, cada pessoa se guia de uma forma e a sua vida vai se conduzindo como fruto dessa maneira como aquela tal pessoa se guiou, como fruto de em quais circunstâncias ela se colocou e quais opções ela fez. E é assim que, pelas colocações que temos e os ensinamentos que temos, nós vamos compreendendo o que ocorre e o como somos responsáveis pessoalmente por tudo aquilo que nos ocorra. E assim, nesse capítulo, diante desse conhecimento, nós abrimos o capítulo 2 e vemos aquele relato de Pilatos, quando ele interroga Jesus e pergunta se Jesus é rei dos judeus. E Jesus responde-lhe que o reino dele não é deste mundo, e que Pilatos é que o está nomeando de rei. E aí fica claro, por todo aquele diálogo desenvolvido entre Jesus e Pilatos, de que ele não tinha aquela busca de um reinado material, que o seu reino era de outra forma. E foi isso que fez com que permanecesse até hoje. Quantos e quantos, quantas realezas findaram-se, foram eliminadas e Jesus continua presente. 2000 e tantos anos se passaram e os seus ensinamentos, seu estudo ainda interessam um bom número de pessoas e ainda guiam muitas vidas. Não se perde pela sua realeza ser superior, não ser material, como todas que nós conhecemos. Então ali Jesus coloca claramente a questão da vida futura. E é essa questão que nos ajuda, é essa ideia da vida futura
que o Espiritismo nos traz bem explicadamente, que nos ajuda a compreender os absurdos dessa vida que nos cerca, nos ajuda a compreender a expressão da justiça divina, porque se assim não o fosse, fica muito difícil aceitar e conviver com todas as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia e nesses tempos agora estão elevadas a um grau muito alto que demanda das pessoas muita calma, muita paciência, muito discernimento e muito equilíbrio para conseguir conviver com tudo isso e se manter da maneira correta, em paz e com esperança, e com atitudes que que nos levarão a melhorar. Não é fácil. É muito simples observar à nossa volta o que está acontecendo. Então, se nós compreendemos esse conceito da vida futura, nós percebemos que esse é o destino da humanidade. Nada termina aqui do jeito que se vê. Nasce, cresce e morre, de modo algum. De uma maneira materialista, de que voltamos ao pó e nada somos. Não é possível que se creia desta forma, respeitando, é lógico, as pessoas que insistem com esse pensamento, porque somos, como já se disse, livres para pensar e fazer da melhor forma e da forma como bem quisermos, né? A consequência é que chegará de acordo com a nossa ação. Então, considerando esse conceito da vida futura, os ensinamentos de Jesus têm base e têm fundamento, senão não teriam. Não teriam nenhum respaldo se não concluíssemos que essa colocação dele é certa e correta. Ela está como a ideia central de todos os ensinamentos de Jesus. Então, o que seria essa nossa vida? Essa nossa vida seria uma grande oportunidade, seria uma bênção divina, seria um presente de Deus para que nós pudéssemos evoluir. Então, é lógico, quando o espírito está na erraticidade, que é a situação em que está quando não encarnado, ele evolui também, ele busca aprendizado, ele é auxiliado, ele tem experiências, como é fácil ver nos relatos dos livros espíritas que tanto ilustram essa condição. André Luiz mesmo é um grande exemplo que nos mostra, né, desde o nosso lar, como que ele foi evoluindo depois da sua partida dessa vida terrena. Só que aqui é a grande chance, aqui é onde nós experimentamos realmente o que somos, o que pensamos e o que temos plantado em nós do que Jesus já nos trouxe, do que já nos ensinou. Porque aqui as coisas têm um véu, nós não temos claro, né, no materialmente, todos essa previsão da vida futura e tudo mais. Nós temos um mundo material, o mundo espiritual está velado, né, não está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Então, é assim que somos colocados em prova em várias e várias situações, e é nesses momentos em que nós nos revelamos, em que nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que nos foi ensinado. E aí vem bem o tema de hoje, né? Evolução, aprendizado constante. É isso que nós precisamos compreender. A vida é a grande oportunidade de evolução que nós temos. E a doutrina espírita sempre nos traz os esclarecimentos, nos abre os horizontes e nos esclarece, nos mostra o que ocorre, como ocorreu, como ocorrerá e como está ocorrendo atualmente. E é assim que essa forma de encararmos essa ideia clara e precisa da vida futura nos traz uma mudança de comportamento, de entendermos que estamos aqui numa rápida passagem, como se fosse a permanência num país ingrato. Vamos crer que fizemos uma viagem para um lugar não tão agradável e essa viagem vai durar um certo tempo e logo vai se encerrar.
Dizemos lugar não tão agradável porque não está tão simples viver nesse mundo atualmente, né? Então precisamos encarar dessa forma. E sendo assim, todas as dificuldades, todas as vicissitudes que são, né, postas a nós, e têm suas razões para tanto, vão nos parecer simplesmente como obstáculos. Estou numa estrada, aconteceu algum problema, eu tenho que parar para resolver. Está na hora da alimentação, eu paro para me alimentar. É como uma viagem. Vamos resolvendo as questões, vamos superando essas questões e vamos buscando apoio, vamos buscando instrumentos. No nosso caso, dentro do que a doutrina nos oferece. E são muitas as oportunidades de aprendizado, de convivência no bem que nos fortalece. Porque estarmos reunidos como estamos nesse momento nos fortalece. E existem muitas outras formas de reunião que nos trazem essa certeza de que podemos nos unir e viver no bem, apesar de tudo que ocorre à nossa volta. Se estamos numa cidade com prédios muito altos e vamos olhando à nossa volta, aquilo nos assusta. Parece que é tudo gigante, que os problemas são grandes e que como faremos para ultrapassá-los. Mas se chegamos numa montanha e observamos tudo de cima, são pequenos, né? Pequenos pontos. Quando estamos no avião é fácil observar isso. Tudo que está lá embaixo, a muitos metros, é muito pequeno. Então precisamos ter essa força de que na hora em que as dificuldades aparecem, nós encararmos de cima, simplesmente nos elevarmos, buscando o apoio que temos em Jesus para enxergar a situação e agir da melhor forma para continuar evoluindo e aprendendo, porque esse é o objetivo desta vida, evoluir e aprender. E assim, essa vida é um elo, um simples elo, do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Então, a solidariedade reúne todas essas existências de um mesmo ser, no caso, cada um de nós. Reúne todos os seres do mesmo mundo. Se estamos reencarnados neste planeta, razões existem. Se estamos nessa cidade, nesse país, unidos nesse povo, as razões existem e muitas vezes não são claras para nós nesse momento. E também revela a ligação e a solidariedade de tudo que Deus criou em todo o universo. Assim, nós temos a base para compreender o princípio da fraternidade universal, que deve ser para nós a guia, né? O nosso norte, a fraternidade universal.